Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Um excelente dia para você que nos acompanha aqui pelo nosso canal do YouTube e, claro, para você também que nos assiste, nos acompanha lá pelas nossas redes sociais. Como de praxe, como sempre, desejo um dia e também uma semana verdadeiramente abençoados para você e para todos os seus. Vamos lá? Então vamos. E hoje eu vou falar sobre uma entrevista bombástica que o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, deu ao Valor Econômico, onde ele falou sobre diversos pontos importantes e polêmicos. Veja só, ele respondeu se irá ou não pautar a medida provisória número 1000. Já adianto que temos excelentes notícias sobre isso. 2. Ele falou também sobre a possibilidade de prorrogação do estado de calamidade pública e, consequentemente, a prorrogação do próprio auxílio emergencial. Rodrigo Maia também falou sobre a obstrução da pauta da Câmara dos Deputados e, para finalizar, ele ainda falou sobre a tramitação da PEC emergencial, que é aquela de autoria do senador Márcio Bittar, em que deve estar aí, além da garantia do cumprimento do teto de gastos, o novo projeto social do governo que ficará no lugar do Bolsa Família, chamado aí de Renda Cidadã até o momento. Bom, selecionamos aqui para você os principais pontos dessa entrevista, para que você possa ficar totalmente atualizado sobre todos esses assuntos. Mas, antes de começar aqui com o pé direito, te convido, claro, como sempre, a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like, a compartilhar este vídeo para dar aquela força para que a gente possa continuar trabalhando por aqui, trazendo conteúdo relevante para você, ok? Além disso, quero lhe convidar também aí para se inscrever no canal dos nossos amigos, nossos parceiros do INSS Passo a Passo, que é o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. Vou deixar o link para o canal dos nossos amigos do INSS Passo a Passo em um card que vai aparecer aqui em cima e também em um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Agora vamos então começar ouvindo a opinião do deputado Rodrigo Maia sobre o destravamento da Câmara dos Deputados. Olha só o que ele disse, vamos ver. Eu estou mais preocupado hoje do que eu estava em julho, porque nesse momento pós-pandemia, né, o que vai ficar do pós-pandemia, né, uma dívida muito alta, né, uma pressão muito grande, o desemprego batendo recorde, a inflação voltando e voltando com força, não me parece que ela vai dar trégua no curto prazo, né? O orçamento público para o próximo ano, uma incógnita para todos nós, porque a gente não sabe o que o governo quer, o que o governo vai propor, né? De alguma forma, o ministro Paulo Guedes está quase que sozinho, isolado na defesa dentro do governo, da necessidade de se encontrar caminhos, respeitando as regras atuais do jogo, começando pelo teto de gastos. Então, hoje já não é mais uma questão do que a Câmara pretende fazer, é o do que nós podemos fazer em conjunto, executivo e legislativo, e o nosso tempo já passou, né? Se nós fizermos a conta direitinho dos prazos, né, principalmente para a PEC emergencial, que deve ser a prioridade das prioridades, porque, do meu ponto de vista, e tenho certeza que alguns no governo, na equipe econômica concordam, para aprovar o orçamento é fundamental que a gente tenha a PEC emergencial aprovada antes, e ela não é simples, ela tem pontos muito polêmicos. Quando nós encaminhamos a parlamentares o que precisa ser feito, muitos ficam assustados, né? Eu vi um grande líder outro dia, dos 17, 19 pontos, aonde se pode cortar no orçamento. De cara, esse grande líder, muito experiente, disse: ó, tem 10, 11 aqui que eu não aceito nem conversar. Então, nós vivemos um momento muito difícil, uma insegurança grande, ninguém sabe o que vem para o próximo ano, e uma falta completa de organização da agenda, né? Porque, como eu disse, essa não é uma agenda que pode ser só do legislativo, né? Você cortar no orçamento primário do Poder Executivo, isso também é uma questão que precisa ficar clara para a sociedade. Então, eu estou muito preocupado, muito pessimista nesse momento, porque acho que está muito desorganizado. Mas acho que a gente precisa, de fato, organizar junto com o Executivo, porque é muito difícil você tratar de corte no orçamento do Executivo, da qual não tem o presidente da República comandando esse processo, porque senão vai ficar parecendo que o Legislativo quer tomar uma decisão,
apesar do Executivo, incluindo apenas o ministro da Economia. Então, acho que o momento não é bom, não é fácil, não existe solução fácil, infelizmente, não existe. Né? Na política, muitas vezes é assim, né? Nós representamos exatamente para tomar as decisões no lugar da sociedade, as decisões difíceis, mas precisa se organizar esse calendário. Para mim, o calendário já estourou para esse ano. Se nós quisermos, de fato, ter a PEC emergencial, nós vamos precisar entrar no mês de janeiro, e, como eu disse, alguns técnicos concordam, o orçamento, não a LDO, claro que a LDO é uma votação simples, é muito mais simples do que a lei orçamentária, ela pode ser votada esse ano ainda, e nós precisamos andar rápido e com coragem em relação à PEC emergencial no Senado, para que a Câmara, logo em seguida, possa ter condições de fazer esse debate e a gente promulgar essa matéria ali nos primeiros 15 dias de janeiro. Alguns são otimistas, acham que conseguem fazer isso até 20 de dezembro. As minhas contas não me permitem acreditar nesse calendário. Para o deputado Rodrigo Maia, o problema é o governo decidir o que vai fazer, prorrogar o auxílio ou prorrogar o estado de calamidade. Vamos ver o que ele disse sobre isso, olha só. O problema está na decisão do que vai fazer. Por enquanto, nenhum de nós tem certeza do que o governo vai fazer. Né? Nós não temos essa certeza. Nós estamos vendo cada semana uma linha de atuação. Uma semana você vê balão de ensaio em prorrogar o auxílio emergencial. Em outro momento você vê balão de ensaio em prorrogar o estado de calamidade. Cada semana, e você não vê uma posição de governo em relação à PEC emergencial e à agenda das próximas semanas. Isso tudo vai atrasando e vai gerando em todos nós mais insegurança. Aqueles que têm estudado e aprendido, como eu tenho tentado aprender, em relação à questão do orçamento, têm ficado preocupados. Não podemos esquecer que, além da questão do teto, nós vamos ter, a partir de agora, uma outra pressão muito grande, que é a questão de como reduzir o déficit primário. Não podemos esquecer que a dívida pública está chegando a 100% do PIB, né, e a sua estabilidade, né, a estabilização dela ao longo da sua trajetória dos próximos anos, certamente também será um ponto cobrado pelos investidores de longo prazo no Brasil. Então, nós temos que resolver na emergencial o teto de gastos e temos que pensar numa solução para reduzir o déficit primário. E tem que ser uma solução dentro dos gastos todos, não apenas no primário, mas também nos subsídios tributários. Vai ter que se cortar, porque não para o próximo ano, mas para daqui a 2, 3 anos, se você não tiver receitas que possam suprir o déficit primário, haverá uma pressão grande para a criação de um imposto. Não estou dizendo CPMF, estou dizendo da criação de uma nova receita para o governo para poder garantir uma trajetória de equilíbrio para a dívida brasileira. Então, não estamos num momento simples, estamos num momento muito difícil, né? Precisamos organizar, precisamos conseguir votar a LDO no início de dezembro para que as diretrizes do orçamento estejam claras para a sociedade. Isso é muito importante, né? Deixar claro quais são as diretrizes do governo para o próximo ano, já que, do meu ponto de vista, vai ser muito difícil votar, como eu já disse aqui, o orçamento antes de votar a PEC emergencial, a PEC que organiza o teto de gastos, além dos seus gatilhos e dos seus cortes, né, que é o mais difícil. Rodrigo Maia também comentou sobre a obstrução da pauta da Câmara dos Deputados, que vem se mantendo já há algum tempo como forma de os parlamentares governistas tentarem barrar a votação da medida provisória número 1000. Olha o que ele diz. Quem precisa da pauta da Câmara é o governo e a sociedade. Tem muitos temas importantes que precisam vir à pauta e precisam ser votados. Tem medidas provisórias que daqui a pouco vão perder a validade e não vai ter tempo de votar, porque não tem prioridade do governo nesse momento nessas pautas. Eu acho que, claro que a contaminação de uma matéria que está no Congresso, na pauta da Câmara, é muito ruim, mas eu vi notas outro dia de que era para não deixar a pauta da Câmara andar, para esvaziar a minha presidência. Está esvaziando o governo. E quem vai explodir se a pauta da Câmara não andar, não é o meu mandato que acaba dia 1º de dezembro. Quem explode é o governo, porque a inflação está saindo de controle, né? A taxa de juros já subiu bastante no longo prazo. O governo teve que encurtar 75% do que renovou de dívida para abril do próximo ano. Tem uma pressão enorme para o primeiro quadrimestre do próximo ano
de renovação de dívida. Então, quem está desorganizando com essas obstruções na Câmara, com mais lentidão na decisão de qual é a PEC emergencial no Senado, é o próprio governo. O governo não, quem vai pagar a conta é o Brasil, sem dúvida nenhuma. O país paga essa conta, recorde no desemprego. Então, a pauta da Câmara está à disposição para resolver os problemas polêmicos, difíceis. Talvez eu, que não sou da base do governo, talvez para mim fosse mais fácil não tratar de PEC emergencial, né? Deixar esse desgaste só com o governo. Mas eu tenho responsabilidade com a Câmara e com o país. Rodrigo Maia também falou sobre a posição dele, a posição final dele sobre a possibilidade de uma nova prorrogação do auxílio emergencial e também do estado de calamidade. Veja aí o que ele disse. Como isso passa pela presidência da Câmara e como a pauta é minha, esvaziada ou não esvaziada, eu estou colocando mais 2 temas que vão esvaziar a pauta da Câmara, que não serão votados. Aí por decisão minha, que é estado de calamidade ou alguma emenda constitucional que prorrogue a PEC da guerra. Nós precisamos ter responsabilidade com o Brasil, e a responsabilidade significa cortar gastos que estão mal alocados. Nós não podemos querer transferir para a sociedade, mais uma vez, a conta, né? A sociedade já paga 35% do PIB das suas riquezas em carga tributária. Ninguém aguenta mais pagar tantos impostos. Ou seja, se depender do deputado Rodrigo Maia, ele não irá pautar de jeito nenhum a prorrogação do estado de calamidade. Mas, finalmente, ele também respondeu a pergunta que todos queremos saber já tem algum tempo. Inclusive, já cobramos por isso aqui nas redes sociais, né? Inclusive do próprio presidente da Câmara. A pergunta é, ele vai ou não vai pautar a medida provisória número 1000? Olha aí o que o Rodrigo Maia disse. Olha que coisa interessante, né? Eu, para não misturar a eleição com a medida provisória 1000, eu não estou pautando a medida provisória 1000 ainda. Então, não misturar a eleição com uma medida provisória como essa é, com certeza, aprovar um valor que pode gerar uma sinalização muito ruim e desorganizar de vez o governo brasileiro. E, por outro lado, por eu não aceitar essa pressão dos partidos de esquerda, misturar a eleição com a medida provisória, certamente será votada, né? Eu também tenho a obstrução, por outro lado, da base do governo. Você vê como é que a coisa na política brasileira é muito estranha às vezes, né? Quem segura, né, e não mistura e não quer atrapalhar o governo, né, acaba sendo pressionado pela própria base do governo. Você vê como é que as coisas são. Mas eu, de forma nenhuma, tenho condição de misturar a medida provisória com a eleição, né? Ela precisa ser votada depois das eleições, ainda tem prazo, né? E aí cada um vote como entender, todo mundo sabe quanto custa, né? Um mês de auxílio emergencial de R$300 é o custo do Bolsa Família por ano. Então, tem um impacto fiscal, como eu disse, tudo tem um impacto, né? E todo impacto que vem tem consequência. Não adianta a gente pensar diferente. Mas é óbvio que a gente vai votar a medida provisória, só não posso votar. Imagina, se eu tiver com algum problema com o governo, pautar essa matéria na próxima semana, né? O que ia acontecer? É óbvio que ia passar um valor maior, o que poderia gerar uma desorganização nas contas públicas, na imagem do governo, na confiança do governo. Por outro lado, a base, por eu estar segurando, não misturando uma coisa para não prejudicar o país, principalmente o governo, a base, por motivos que eu considero que não são relevantes nesse momento para ninguém, segura a pauta da Câmara. Mas esse é do processo político, é democrático, e eu vou continuar presidindo a Câmara da forma que eu entendo correta, né? Talvez fosse populista votar essa medida provisória agora. Eu acho que depois da eleição ela tem que ir a voto, né? E o governo tem que ter os votos para garantir o valor de R$300, já que tem uma base grande e tem as condições de segurar, ratificar a posição do governo em relação aos R$300. Sim, pessoal, é isso mesmo que vocês ouviram. Rodrigo Maia irá pautar a medida provisória número 1000 e está só esperando as eleições passarem para fazer isso. Quando imaginávamos que esse assunto já não teria mais jeito nenhum, mais possibilidade nenhuma, até o próprio deputado André Janone já mostrava ali sinais de desesperança, o presidente da Câmara dos Deputados nos surpreende aí com essa notícia inesperada. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? Quais são os próximos desdobramentos. Agora vamos aos recados do dia, ok? Primeiro, gostaria de lhe convidar
para conhecer o nosso canal de negócio. Nós estamos publicando diariamente conteúdo de qualidade por lá, explicando como montar os mais variados tipos de negócio nessa crise. O conteúdo é totalmente gratuito e você pode acessar o canal clicando em um link que eu estou colocando aqui em cima, em um card que vai aparecer aqui em cima, ou em um link aqui embaixo. Vou colocar também um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E o segundo convite é sobre o nosso sorteio no Instagram. Para quem ainda não sabe, nós estamos realizando um sorteio no valor de R$600 lá no nosso Instagram, o Instagram do Instituto Montanari, que é @Instituto Montanari, tudo junto em minúsculo. É esse que eu estou mostrando na tela, ok? Para participar é muito simples. Basta você entrar lá, seguir todas as regras inclusive que estão escritas lá na legenda da foto oficial do sorteio, que é essa que eu estou colocando na tela também para que você não corra o risco de se perder por lá, ok? A foto oficial, na foto oficial está escrito assim, foto oficial, é exatamente essa que eu estou mostrando para que você não se confunda, tá? É importante você não errar na hora de seguir as regras. Então, aguardo, espero que você possa nos dar essa força. Desejo uma excelente terça-feira, uma ótima semana, uma semana muito produtiva. E claro, lembre-se daquilo que eu sempre gosto de deixar registrado aqui, ok? Tudo vai ficar bem, sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. É isso. Grande abraço, excelente semana.